Lewandowski. E não tô falando do Robert Lewandowski, esse camisa 9 matador. Tô falando do Lewandowski, lá da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, meu ex-professor de Teoria Geral do Estado na Faculdade de Direito da USP. Lewandowski se tornou ministro da Justiça do Lula. E aí você vai coçar a cabeça e falar, pera, o cara já foi ministro do STF, o cara já presidiu a Suprema Corte do Brasil, isso não é um downgrade? Não é diminuir o seu tamanho você virar ministro da Justiça de um governo específico? Deveria ser, mas isso explica muito sobre o momento que a gente tá vivendo. Então, vamos entender nesse vídeo tudo, assiste até o fim, bora! Meus amigos, esta aqui é a Revista Valete. Esta aqui é a nova edição magnífica, maravilhosa da Revista Valete, tá? Essa edição aqui trata do primeiro ano de governo Lula. Então, você já viu todos os levantamentos que a Globo News fez, todos aqueles jornalistas comprados falando que o governo foi maravilhoso, que o governo foi incrível, que tudo melhorou, os Yanomamis estão andando pra lá e pra cá, que o PIB tá estourado, que o Lula pacificou o Brasil. Mas tá na hora de você ouvir a verdade, não tá? Aqui são 64 páginas de verdades sobre o governo Lula. 64 páginas de análise. Eu mesmo escrevo aqui, tem o meu artigo aqui, que é um dos melhores artigos que eu já fiz. Então, vire um assinante da Valete, eu te dou duas dicas. Entre nesse link aqui, que são os novos valores, e você vai poder assinar a Valete com um preço mais condizente com o teu bolso. Tá? A Valete tá ganhando escala, tá aumentando o número de assinantes. Ou você fala, eu não posso assinar ainda, então calma. Entra no Clube MBL. Aqui tá o link para entrar no Clube MBL. Entra no clube. Com o clube, eu coloco aqui pra vocês de forma muito clara, todo mundo que assina vai receber essa Revista Valete. Então, esta edição você leva. Bora, essa edição você vai convencer seu tio, seu avô, sua mãe bolsonarista a entender que o MBL é o melhor amigo dela pra enfrentar o PT. Então, bora, te convido. Lewandowski, ministro da Justiça. Isso tudo tem um significado tão grande e tão poderoso que, obviamente, a imprensa não vai tratar como tem que ser tratado. Porque esse é o tipo de assunto que eles vão deixar meio que na muquia. Porque veja só que engraçado. Saiu o Lewandowski, que foi nomeado pelo governo Lula, e entrou no lugar dele, à época, o Zanin, que era o advogado do Lula. Agora saiu a Rosa, que foi nomeada pelo Lula, e está entrando no lugar da Rosa, o Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do Lula. E no lugar do ministro da Justiça do Lula, no próprio Ministério da Justiça, está entrando o Lewandowski, o que meio que fecha um ciclo. Você vai ter um ciclo em que essas figuras, que são todas ligadas ao lulopetismo de alguma maneira, ficam rodando e ocupando os espaços ligados ao universo da justiça. E veja, olha só, qual a função do Lewandowski lá? O Lewandowski é um cara que, enfim, ao redor dele tem empresas de advocacia, escritórios que têm como clientes empresas que têm interesses em ações que terminam no STF. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Lewandowski também é um cara importante na construção dessa maioria pró-Lula dentro do STF. Isso a gente também sabe. Então me parece que o Lewandowski no Ministério da Justiça, ele se torna uma espécie de um representante desta união, desta aliança que há entre STF e governo Lula dentro do próprio governo. Entendam, o Ministério da Justiça comanda a Polícia Federal. Entendam, o Ministério da Justiça comanda boa parte das operações ligadas à segurança pública no Brasil. A formulação de políticas públicas nessa área. É indecoroso, é estranho, dá o tom de uma mescla, de uma fusão entre poder executivo e poder judiciário. Ou seja, um consórcio, um grupo, um concerto, um arranjo, que eu sempre falo nos meus vídeos há muito tempo, que é o arranjo que administra o Brasil. É o arranjo que estava celebrando agora que eles são os democratas, que eles salvaram o Brasil. E deveria, caso o Brasil fosse um país sério, ser obsceno. O Brasil não é um país sério. E nem de longe ele caminha para a seriedade, ele caminha para se tornar cada vez mais confuso, cada vez mais perdido, cada vez mais bagunçado. É uma esculhambação. E veja, os mesmos que agora estão caladinhos, estão são os que ficaram pistolaços à época, quando o Sérgio Moro se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro, logo após ter levado em cana o Lula. Porque, veja, eu considero um erro estratégico da parte do Sérgio Moro ter se tornado um ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ele permitiria a criação desse tipo de narrativa. E eu acho que para a história, para a trajetória histórica do Moro, não foi uma coisa boa. Mas eu não vou ficar julgando, o cara não conhece as vicissitudes. O Moro é um cara que recebeu muitas ameaças de morte ao longo de todo esse processo, e não cabe a mim aqui fazer esse tipo de julgamento. Mas se eu for colocar aqui como um leitor histórico do que aconteceu, sim, ele seria objeto dessas críticas que iam falar, o Moro no fundo estava ajudando o Bolsonaro, se tornou ministro do Bolsonaro, tá? Que é o que os adversários
adversários fizeram. E foram pra cima do Moro nesse sentido. Agora, essas mesmas pessoas que apontaram essa questão do Moro, elas não estão apontando essa questão no tocante à nomeação Lewandowski. Estão tratando como se fosse a coisa mais natural do mundo. E se o Lewandowski pensasse em si, enquanto uma pessoa que tem uma carreira, pô, não faz sentido ele estar se tornando ministro da Justiça agora. Ele atingiu o ápice da carreira dele quando presidiu o STF. O ápice. Eu volto a falar. Ele foi professor lá em São Bernardo, ele foi professor de Direito na USP, e vou fazer um elogio. Foi meu professor, um dos melhores professores que eu tive. Foi um bom professor de Teoria Geral do Estado, um professor que era dedicado e era interessante, era legal de assistir às aulas dele. Tá? Então, era um bom professor, era um cara inteligente, se tornou ministro do STF. Como ministro do STF, sempre teve meio que um lado ali, e aí ele deveria encerrar a carreira dele agora. Ser um jurista, dar palestras, escrever livros. Mas não, ele se torna um agente político per se, enquanto ministro da Justiça. Dando o tom justamente desse casamento, dessa aliança. Vocês que estão me assistindo precisam entender. Nós aqui do MBL temos uma leitura sobre o que está acontecendo, que não é a leitura de um bolsonarista, que não é a leitura do monarque. A gente entende que há esse arranjo. E a gente entende que esse arranjo vai ficando cada vez mais escancarado. Eu fiz um vídeo anteontem, comentando sobre essas festas, essa comemoração sobre o dia 8 de janeiro, como, vamos dizer, a celebração do casamento dessas forças. É como se hoje está público. Olha, imprensa, Rede Globo, alguns empresários, setores do judiciário, alto judiciário, PT, velha política, toda essa galera se juntou e casou. E é um casamento que permite que eles exerçam poder de uma maneira estranha. E aí, isso aqui é uma outra formalização do casamento. Isso aqui é uma outra formalização. Tá escancarado. Nós não podemos achar isso normal, mesmo. Só que aí eu volto a falar uma coisa que eu já comentei antes, e que aqui fica muito importante, você tem que prestar atenção nisso. Se é necessário botar um Lewandowski no Ministério da Justiça, é que esse arranjo não é um arranjo natural nem para as partes. Nem para as partes esse arranjo é natural. Logo, qualquer abalo que venha, pode levar ele a cair. Então isso aqui é muito mais sintoma de uma fraqueza do que de uma força. Porque quando você é obrigado a juntar tantos entes da federação, tantas figuras políticas diferentes que para conviver precisam ficar fazendo esses acordos, é que elas não acreditam umas nas outras e que no fundo elas precisam dessas amarras para estarem juntas. Quando vem o problema, elas tendem a se separar. Então é isso que eu acho que vai acontecer, tá? É para se preocupar porque institucionalmente o Brasil foi pro buraco, mas e não é de hoje que ele vai pro buraco institucionalmente, e assim, na prática ele vai continuar indo pro buraco ainda mais. A situação no Brasil é muito ruim. Cabe a nós enfrentar onde nós pudermos e crescermos. Aí tem que ter formação de lideranças, formação de partido político, formação de consciência, para que a gente possa fazer o enfrentamento certo e mudar o Brasil na hora certa, tá? Infelizmente, ainda não é o momento. Esse foi o meu recado. Beijos e abraços para todos vocês.